Boa noite. Boa noite para todo mundo. Vamos bater um papo hoje aqui para falar sobre HIV, sobre fé. Temos um convidado, na verdade eu sou o convidado, Jefferson. Tudo bom, querido? Esperando o seu convidado, que na verdade sou eu, né? Carlos, tudo bem? Bom, nosso papo hoje é sobre HIV e teremos hoje nosso querido Pastor Berloff. Ele não vai poder participar por uma questão pessoal, né? Que só que mandou um representante à altura, que é o John. Holy Drake, Carlos. Obrigado, gente. Vamos ver aqui. Aqui, agora sim. Vamos ver, vamos ver. Já mandei o convite aí, tá, João? Salve, salve! Já vou iluminar aqui para a gente ficar bem. Sabemos luz. Sim, Tô bem, querido. E você? graças a Deus, melhor que eu mereço. Vou colocar um Olha, fone gente, para ficar melhor. eu fiquei sabendo que o John não é muito adepto das redes sociais, Não, né? É não mais do sou. mundo offline. Mas, Exatamente. enfim, gente, olha, eu sou o convidado. Na verdade, os convidados são vocês que estão assistindo a gente aqui. Então, até isso. Deixa eu Pronto? convidar um pessoal Estabeleceu aqui. aí? Sim, Isso, estou vamos. convidando um pessoal para participar também, para estar conosco. Perfeito, Não perfeito. sou o cara das redes sociais, mas sou pastor junto com o João na garagem, a garagem do Rio de Janeiro. Mandei o convite para você mesmo, acredita, João? Não tem problema não, recebo, já estou aqui. Receba. Essa também mandou também é convite tocado no. Tô mandando para todo mundo aqui o convite, para quem quer e para quem não quer. O E é pessoal que está isso mesmo, a chegando gente vai agora, invadir todo mundo. Aqui é de exatamente. ocupação. O pessoal que está chegando agora tá vendo o John aqui, falando: Nossa, como que o Belova ficou um cara bonito. Não, gente, sou eu, John, tá? Tomei o lugar dele hoje. Hoje ele não pôde participar. Estou mandando para um monte de gente. Já mandei, na verdade, para um monte de gente. E estamos O, ao o, vivo. Berloff, o Berloff falou que você é o professor dele, que você é a referência dele. Gente, ele só me deixou mais tranquilo ainda, né? Claro. Aí eu Que mandei mensagem bom. pra ele, falei assim, passa o contato do brother aí. Aí ele falou assim, ah, porque teologia, teologia, teologia. Eu falei assim, Jesus amado, eu vou chegar lá com o meu arroz e feijãozinho aqui, com o meu papo, e vamos fazer um papo aqui construtivo e colaborativo. Exatamente, essa é a ideia que a gente tem, e é um prazer estar aqui com você. Quando ele me falou da temática, eu fiquei um pouco nervoso, porque não é exatamente a temática que eu domino, que eu sei, estou acostumado com a teologia, com o grego, com exegeses, hermenêuticas, mas eu acho que a construção e esse caminhar junto é importantíssimo. Então, é importantíssimo a gente ter esse feeling de casar a teologia com algo tão importante. Então, é algo que é do nosso tempo, é uma situação do nosso tempo, que não havia nos tempos de Jesus e nem no período bíblico. Mas é Uhum. algo que é importantíssimo a gente falar, seja para quebrar o preconceito, seja para que a gente possa abrir espaço para essa conversa, gerar uma via de debate. Então é por isso que eu estou aqui. Bom,
Convidem o pessoal, convidem seus amigos, gente. Ó, coloquei aqui até o tema, criei um tema aqui agora, tá? Teologia e HIV. Vamos inventar uma. Vamos inventar, não, vamos esmiuçar. Acho que toda revolução ela vem de um start, né? Ela vem de uma Sim, necessidade. A gente passou esse ano nas... Para quem não me conhece, eu sou o David, sou cristão, evangélico, crente, protestante. Difícil falar isso hoje em dia, difícil demais, rapaz do céu, você não tem ideia. Acho que você tem sim. Sou um homem bissexual e sou uma pessoa vivendo com HIV. Há 4 anos eu descobri o diagnóstico reagente para HIV e minha vida deu um passo assim gigantesco para um novo futuro, um novo agora, uma nova necessidade, né? Eu descobri, meus pais, eles são crentes evangélicos da uma das maiores igrejas pentecostais do Brasil, Assembleia de Deus, a qual eu fiz parte a minha vida toda, quase. E descobrir o diagnóstico positivo naquela época foi como se fosse aquela rasteira do diabo, sabe assim? sim. Era isso que eu achava, era uma rasteira do diabo para o abismo. Mas eu acho que. Acho não, ou acho, sei lá, que Deus é maior que tudo isso e Deus ele é bem. Ele gosta de usar essas loucuras para poder ressignificar a nossa vida, para que a gente ressignifique a nossa vida. E desde então Ah, eu tenho feito um trabalho de acolhimento. que maneiro, hein, irmão? Muito John, bom. eu não te conheço, eu quero te conhecer e quero saber o que você sabe sobre HIV. Cara, eu não sei muita coisa. Eu sei que o Brasil ele é um dos precursores no tratamento com um coquetel de remédios, né? Eu sei que é uma doença que chega no mundo, se começa a compreender ela no final da década de 50, 60, e aí é a partir daí que, inclusive, algumas traduções bíblicas substituem, na sua tradução, a palavra malacos como homossexuais, ativos e passivos, homossexual. Eu sei que depois desse boom, de alguma forma, nos Estados Unidos se criou leis, né, nas traduções bíblicas para que essas traduções, de alguma forma, afugentassem ou correlacionassem o HIV. Né? Preciso que você me conte quase tudo. Então, me fala um pouquinho o que é o HIV, me diz que doença é essa e o que tem a ver com a AIDS, por Vamos lá, exemplo. Explica para vamos mim, lá. porque eu preciso Uma- dessa expertise. Fechou, fechou, vamos lá. Vou tentar passar um pouquinho do que eu aprendi nesses 4 anos. Primeira coisa é que HIV e AIDS não é a mesma coisa, né? Uhum. A gente confunde muito isso por conta daquele imaginário dos anos 80. Imaginário não, era a realidade naquele momento. Eu, quando descobri o diagnóstico, no dia 14 de fevereiro de 2017, dia do amor e da amizade na América Latina, exceto o Brasil, né? Que a gente espera dia 14 de junho, 2 de junho, Valentine's Day. É, eu cheguei pro meu pai e falei que tava com AIDS. Eu joguei as 4 letrinhas AIDS, né? Uhum. E meu pai ali, na sua humildade, ele foi sensacional. Ali eu vi realmente a paternidade de Deus, né? Esse Deus Pai manifesto ali, que ele falou assim que eu não tava com AIDS, que eu tava com HIV e que eu não tava sozinho, que a gente ia vencer. E era isso. E aí eu fui estudar um pouquinho mais sobre isso para poder entender o que era o HIV. HIV é o vírus da imunodeficiência humana. Caso não haja tratamento, caso a pessoa não faça o teste, não tenha um diagnóstico aí, não tem como ela fazer o tratamento, aí pode vir uma doença autoimune, né? Que vai imunossuprimir o sistema imunológico e vai desenvolver AIDS.
Eu descobri já depois de ter passado pela AIDS. Eu descobri com 38 quilos Meu o HIV. Deus. Pneumonia, depressão, síndrome do pânico, anemia profunda, herpes zoster, que é uma herpes que ela vem queimando aqui toda essa parte. E na época, médico nenhum do particular, ou, né, pediu o exame de HIV. Por isso, gente, defendam o SUS. É uma live que ela não é isenta, ela não é. Ela é completamente a favor desse SUS. Eu sou completamente defensor do SUS. Como você mesmo disse, John, o Brasil ele é referência, sempre foi referência em tratamento e prevenção do HIV. E a gente tem perdido essas patentes. Então a gente tem que pensar em tratamento, em prevenção como políticas públicas. E é Sim. isso. Tá travando muito, Natália? Tá travando para você, John, a minha imagem? Olha, para mim, aparentemente não, cara. O áudio tá bom, tá tudo funcionando. A sua tá travando um pouquinho, mas só que agora tá. Tem que engatar. Engata a primeira que vai. Para mim tá funcionando tranquilo. Tô te vendo na boa. Tá um pouquinho lento a imagem, mas o som tá bem legal. Tá, tá. Qualquer coisa vocês comentem aqui embaixo, tá? E mandem perguntas também, gente. Pelo amor de Deus, manda pergunta aqui na caixinha de interrogação. É... Ah, Acabou não tá você, travando. David. Lolinhas falou que não também. E é isso. HIV é o vírus. Vírus da imunodeficiência humana. E AIDS é a síndrome adquirida. Síndrome da imunodeficiência adquirida. Uma pessoa com HIV, ela não necessariamente vai desenvolver o estado da AIDS, e caso ela desenvolva, é reversível. Ela pode, com tratamento, estabilizar o vírus não se multiplica mais, né? Ele fica lá dormindo no organismo e essa pessoa fica indetectável. Indetectável é igual a intransmissível, ou seja, eu não transmito o vírus HIV. E eu vivo com HIV, mas eu controlo. John, posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Pergunta bem capciosa. Pode falar. Posso? Pode. Você vive com HIV? Oi? Você tem HIV? Não, não tenho. Você fez teste quando? Tem uns. Eu sempre faço exames, né? Então todos os meus exames da empresa pedem também um HIV positivo ou não. Então tem uns 4 meses. Fechou, é isso. As pessoas falam que elas não vivem com HIV, mas elas fizeram um teste lá em 2016. Gente, se você, a última vez que você transou foi em 2016, sua vida tá complicada, viu, querido? É isso, sabe? Tipo, a gente tem que inserir nos nossos exames rotineiros, né? Sim, Homens não fazem teste de HIV, homens não procuram médicos, homens culturalmente uma cultura machista do patriarcado, da soberania, da potência, da invulnerabilidade masculina que não permite, entre aspas, que homens procurem um serviço de saúde para fazer teste de HIV. É isso. sim. E não só isso, tem homem que não sabe lavar o próprio piu-piu, cara. E aí tem uma quantidade de amputações penianas absurdas anualmente. É uma situação absurda. Então, façam os testes e lavem bem os seus piu-pius, porque também é uma outra coisa que o homem não costuma fazer direito, que gera problema. Eu estava vendo o índice de amputações é enorme É todo ano. altíssimo. O Brasil é o país. Eu tenho alguns dados aqui, John, que é bizarro. Quando a gente fala sobre HIV, a gente cresce nessa ótica, como você disse, teológica, né? Cristo-judaica, que é uma doença, né? Uma enfermidade causada pela relação entre dois homens, né? Sim, Mas, no Brasil, 38% dos casos de HIV diagnosticados são de homossexuais, homens que fazem sexo com homens, HSH. 9,1% de bissexuais e 49% de homens
heterossexuais. Sim. O resfriado não escolhe o time de futebol que você torce. Se você torce pro Vasco, pro Flamengo, pro São Paulo, pro Corinthians, o HIV ele não escolhe com quem você dorme, com quem você transa. E sim a forma de prevenção ou não que você está fazendo. Se você está se prevenindo certo ou não. A gente tem esse imaginário do mantra da camisinha, use camisinha, né? Você tá com quantos anos, João? Perdão. Mais uma pergunta capciosa. 32. 32, minha idade quase, faço 30 esse ano. Mas você cresceu com aquele mantra, né? Use camisinha. Sim. A gente cresceu com esse mantra, use camisinha. Cara, use camisinha. Mas se você não curtir usar camisinha, tem outras formas de prevenção. Tem muito mais coisa além da camisinha. Tem a PEP, a PrEP. Já ouviu falar? Nunca ouvi. Conta pra mim. Eu tô aqui pra aprender, irmão. Diz pra mim. Vamos lá. Abre o seu coração. Nossa, agora me sentindo universal. Amém ou não amém? Sim ou não? É, PEP. Vamos começar pela PEP. Profilaxia pós-exposição. Camisinha estourou. Bebi demais, não sei se usei camisinha ou não. Ou não usei camisinha mesmo. Ou fui vítima de algum abuso, estupro. O estuprador ele não vai usar camisinha. Ou me perfurei com algum instrumento perfurocortante para profissional da saúde. Tá lá manuseando, tudo mais, o paciente acabou se furando com uma agulha ou um instrumento de trabalho. A pessoa tem até 72 horas. Quantas horas, João? 72, você falou, tá falado. Eu gosto de ser didático para poder não vai esquecer nunca mais isso. Para procurar um serviço de saúde para começar a PEP. A PEP são 28 dias com 2 comprimidos. Quantas horas, João? João? 72 horas. Por quantos dias? 28 dias? Quantos comprimidos? 2 comprimidos. Por dia. Para ficar isento do HIV daquela exposição. É isso. É PEP, é urgência. Eu comecei o ano passado, parecia um presságio, uma premonição, uma revelação. Eu comecei o ano passado dando palestra na Fundação Casa, aqui em São Paulo. Bom, E com jovens internos, né? E uma das inspetoras falou assim: vai com a calça riada. Gato, vai com a calça riada, não espera nem secar. Procura o posto de saúde, fala que teve exposição. Isso é emergência. É emergência. Você tem até 72 horas para começar o tratamento para poder ficar isento do HIV daquela exposição. Se eu soubesse disso, talvez eu não teria HIV, não sei. Ou sim, enfim. A PEP é pós-exposição. Se a PEP é pós, a PrEP é pré, é antes. Profilaxia, pré-exposição. Ela é indicada para alguns públicos específicos. Sabe esse rolê que está acontecendo agora na pandemia do Covid? Que está acontecendo uma pandemia aí, viu? Não sei sempre se tem te rolê. contaram não, mas tá rolando. E tem outras epidemias acontecendo simultaneamente. A do HIV, inclusive, está há 40 anos e a gente não fala sobre isso porque envolve sexo e sexo é tabu. Aí a gente falou muito sobre grupos de risco. No começo eram os orientais, os chineses, né? Na Wuhan. Aí Sim. depois foram os idosos. Até o Covid mostrar pra gente, provar pra gente que ele não vai escolher a pessoa pela idade. O HIV é a mesma coisa. Mas existe populações que têm maior relações de maior exposição. Relação de risco, não é grupo de risco. Relação de risco. O que é relação de risco? A relação anal em maior exposição. O ânus, o cu, ele não tem lubrificação própria.
A vagina sim. Mas existe essas populações que elas estão mais expostas, que são HSH, homem faz sexo com homem, seja ele bissexual, homossexual, ou aquele cara que curte transar com homem e não é nenhum nem outro, tá tudo bem. Profissionais do sexo, travestis transexuais, casais soro diferentes, né? Soro diferente, o que que é? É o antigo soro discordante. Mas só que a gente não usa mais esse termo porque soro discordante traz uma questão de discordância, de conflito e a única coisa que tem de diferente ali é se a pessoa é positiva ou negativa para HIV. Essas pessoas vão tomar esse comprimido, um comprimido só, todo dia, até ela achar que aquele lá seja o suficiente para ela, que seja interessante para ela, né? Essa, a PrEP, ela previne só HIV. Mas, junto com a PrEP, é feita a testagem regular para sífilis, para as outras ISTs. ISTs são as infecções sexualmente transmissíveis, que era a famosa DST. Você lembra na época da escola? Você teve isso na Lembro. escola? Tive, graças a DST. Deus, e a ausência de Bolsonaro nesse período. Menino, rapaz, eu tô com um PL desde 2017, lá na Lesp. Trabalhar eu tive diagnóstico, eu tava lá defendendo PL. A gente quando nasce, quando a gente nasce com um mosquitinho dessa, de fazer essa balbúrdia, a gente, né, a gente Sim. gosta. Projeto de lei 1095 da deputada Ana Mauri de Sorocaba que fala sobre educação sexual nas escolas. A importância que é para prevenir as ISTs, para prevenir abusos, estupros, pedofilia, enfim, tanta coisa que a gente é negado a informação o tempo todo. Eu acho muito bizarro quanto essa bancada, né? Boi, bala e Bíblia, a BBB, É uma intersecção ela perigosa. Intersecção muito perigosa. é, Boi, é, bala, Bíblia. é a potestade, né? Potestade maligna. John, eu agora quero perguntar, posso perguntar uma coisa pra você? Pode, pergunte tudo. Se eu não souber, eu peço socorro. Invoca o nome do Senhor Socorro, Deus. Jesus. Arroba Deus, olha eu aqui de novo. É, é, você é pastor, certo? Pastor. Pastor da garagem. Mesma igreja do João, só que no Rio de Janeiro. Uhum. É, você como pastor, eu descobri agora que tenho HIV. Fiz um teste aqui em casa. O que você faria? Você é uma das nossas ovelhinhas de Jesus que caminham conosco. É buscar ajuda profissional de quem já conhece, né? Nesse caso, se eu descubro agora que uma ovelhinha de Jesus que caminha conosco está com essa situação, eu ia procurar você. Porque, claro, eu não tenho ninguém mais que de alguma forma possa me ajudar. Obviamente que eu tenho amigas, né, do Instituto sobre Sexualidade, no qual eu leciono, que eu poderia perguntar sobre essa questão, sobre a doença. Eu não teria ninguém como referência hoje para poder trocar essa ideia, né? Então, procuraria uma sexóloga amiga ou sexólogo amigo, e, em qual eu os ajudo em outros aspectos, procurar ajuda para que pudesse nos dar as orientações, né? Para não procuraria no Google, eu sou um cara, eu tenho um problema com o Google como ferramenta de pesquisa de qualquer coisa na vida, né, em que você digita uns sintomas ou que você digita um diagnóstico, de alguma forma ele vai te entregar alguma coisa. Então, tem um problema com o Google com isso. E quem é da academia, então, tem mais problema ainda, porque você digita qualquer coisa lá e você encontra tudo que você quiser. Então, procuraria ou você ou um desses amigos ou amigas, né, do Instituto sobre Sexualidade que me indicaria o tipo de ajuda, né? Como não sou, a igreja não faz gestão disso, quem faz geralmente é o SUS, né? Quem pode ajudar é o SUS. O que a igreja gera é acolhimento, é o amor, é o abraço a essas pessoas, na condição que elas estiverem, né? E a gente tem essa expectativa que encontre ajuda dentro dos profissionais de saúde. Então, iria um profissional de saúde e agora
iria até você, para poder procurar ajuda, para poder colocar em contato, para poder fazer pontes e redes. Olha, parabéns, 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 não, né? Tipo assim, o mínimo. É, 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 é o mínimo mesmo, assim, eu falo porque Sim. todo dia no meu perfil, na minha bio, tá escrito lá cristão e positivo, hashtag cristão positivo. Vivo com HIV, eu sou cristão, tenho mais coragem de falar que vivo com HIV do que sou crente, ultimamente, viu? Ah, sim, dá muito menos problema. Tem tratamento para o HIV. Para um Tem crente casamento, fundamentalista, não tem não, não. Mas pelo menos uma vez por dia, no mínimo, uma pessoa manda mensagem pra mim falando que descobriu HIV, nossa, né? É bizarro porque, assim, ultimamente tem vindo muitas pessoas que são evangélicas mandando mensagem que viram isso. Hoje, inclusive, eu mandei até um print, uma mensagem pro nosso pastor que está ausente hoje, que faltou no nosso culto. Vou puxar a orelha dele. Já puxei já. Que um rapaz que mandou mensagem para mim hoje à tarde falando que ia participar da live internado, porque ele viu no perfil do pastor que ia falar sobre HIV e ele é cristão e descobriu hoje o HIV e já estava internado porque ele descobriu tardiamente. E, e é uma pena. E eu te digo que eu vou parafrasear uma frase do. Parafrasear uma frase é o melhor, né? Redundância. Vou parafrasear o nosso querido doutor Drauzio Varela, quando ele fala que a igreja teve um papel criminoso e tem um papel criminoso na história do HIV/AIDS, na epidemia do HIV/AIDS. Quando a igreja ela proíbe o uso do preservativo, quando isso na década de 80, quando a igreja ela abomina e, enfim, exclui a sexualidade dos corpos que são corpos marginalizados, né? Os corpos sim. trans, os corpos pretos, que são as pessoas que morrem de AIDS hoje no Brasil. Infelizmente, eu falo isso como um homem gay, preto, vivendo com HIV. Eu enterro meus pares. E os meus pares muitas das vezes vieram de berço evangélico, porque nunca se testaram. Eu nunca me testei. Eu sou missionário de uma comunidade cristã aqui, na Zona Leste de São Paulo, chamada Red 80. Red de cabeça, não é Red de vermelho do sangue de Jesus, não. É Red de cabeça. E meu pastor, o dia que eu cheguei lá, eu falei assim, ó, sou positivo, trabalho com isso, falo assim, isso. E ele falou assim, cara, a primeira coisa que você falou assim, me ensina. Não sei nada, cola com nós. É Sim. isso, é isso. E eu vejo pessoas que, pastores, padres e pais de santos, enfim, profetizam a cura, falam que a pessoa está curada, a pessoa não aceita aquilo, a pessoa para de tomar remédio e dá 2 meses a pessoa está internada, dá 3, 4 meses a pessoa morre. Gente, Conheci casos se seu, assim. pas- se seu pastor ele mandou você parar de tomar remédio para você acreditar no milagre divino, denuncie seu pastor. Sim. É isso. Ele tá cometendo um pecado, ele tá te matando. E, cara, tipo, acho que Deus não quer que você morra assim, não, viu? Acho que, sei lá. Não sei. Com aquilo que dá para Acho que não. tratar, né, meu irmão? Com aquilo que se dá para você tratar e viver bem com o tratamento. Então, o primeiro erro que a gente tem é um erro que a igreja
faz manutenção dele, que é a ignorância. David, a questão teológica e as traduções que foram feitas, e a minha especialidade dentro do campo da teologia, a minha especialidade é grego e exegese do Novo Testamento, as palavras que utilizaram para poder demonizar, né, tanto a sexualidade como a homoafetividade, a sexualidade em si, porque os mitos fundadores reprimiram, por exemplo, o feminino, né? Se você for ver na história dos hebreus, né, houve um apagamento histórico da deusa Asherá, né, que é encontrado até hoje nas maiores ruínas, nas últimas descobertas de 1992, em Kuntilet Ayud, descobriram um templo de Yahvé, né, do tetragrama, e o templo da deusa. E logo após a reforma de Josias e Ezequias, todos os postes da deusa foram colocados abaixo e o feminino foi reprimido, né? Isso faz parte da composição do mito da criação dos hebreus. Chega no Novo Testamento, você tem um outro mito fundador da ideia dos gregos, né? Que é o mito de Uranus e de Gaia. Então, Uranus, que vivia colado com Gaia, penetrando Gaia, pegando Gaia o dia inteiro, né? Não dava tempo nem para Gaia respirar. E a Gaia começou a ter os seus filhos para dentro das suas cavernas, que era chamado, né, que foi chamado de Tártaro. É o inferno que a gente acha lá na primeira carta de Pedro. Na verdade, a palavra Tártaro, ela não quer dizer inferno, ela tem a ver com umidade, porque era por dentro das regiões sexuais de Gaia, né? E aí essa mulher ela precisa ser protegida, né? Então eles fragilizam o feminino e seu filho Cronos vai lá e derrota o Uranus, né? E separa Uranus de Gaia. Então Uranus vira o céu e Gaia vira o firmamento. E então ela precisa de um salvador, então fragiliza também o feminino. E nessa composição em que aquilo que deveria andar em paridade, né, acaba sendo, de alguma forma, num dos mitos, né, esmagado e apagado, e tendo seu apagamento histórico como conclusão, e do outro lado, né, no mito fundador grego, eles fragilizam o feminino ao ponto de que precisa ser defendido, o feminino não pode se resolver sozinho, e ele sempre provém, nasce do masculino, não pode se resolver. A gente tem um problemaço, porque a teologia é montada embaixo dessa ideia dos mitos fundadores. E aí você chega nas traduções já com essa ideia pré-concebida, né? Porque esses caras, eles não têm leitura neutra, não tem espaço vazio no universo. Todo espaço tem a tendência de ser ocupado. Então, se não há ninguém que pode disputar essa narrativa, eles traduzem malakos ou malakoi, né? A palavra malakos é um adjetivo de um tecido fino. Então, Jesus, quando fala sobre João Batista, fala assim, olha, quem que vocês estão procurando aqui? Vocês estão procurando um homem com trajes finos? Ele usa a palavra malakos. E logo depois eles utilizam a palavra malakos para falar que é afeminado. Utilizam para falar que é homossexual. Essa palavra não existe na Bíblia, né? Homossexual é uma palavra de 1869. Pra você ter uma ideia, elas nascem nas traduções João Ferreira de Almeida em 1959. Então, antes disso, não tinha essa palavra. E antes disso, imagina, uma palavra que nasce em 1869, como que ela poderia fazer parte de um texto de 2000 anos? Não faz o mínimo sentido. E aí eles falam, mas a palavra arsenocoitai lá, que é o passivo e ativo, o homossexual passivo e ativo, essa palavra também não tem a ver com homossexualidade. Quem traduz ela pela primeira vez é Lutero. E ele traduz como pederastia, eram aqueles que violentavam as crianças. E era muito comum, inclusive, na cultura grega. Não era crime nenhum, não, tá? Os gregos não eram incriminados por isso. Mas o Lutero ele traduz como pederastia, arsen de deitar-se, coitai, deitar-se com homem, homem que se deita com outro homem. Isso também era um atributo dos cultos de Dionísio, da Dionisia ou da bacanalha, como você achar melhor. E aí Paulo fala sobre isso, cara, porque era realmente algo bem creepy, mano. Porque tinha a ver com os prostitutos cultuais, que tinham suas barrigas abertas, suas vísceras colocadas para fora, num culto a um Deus que Calígula ressuscita depois de 183 anos do Senado romano dizer que esse culto era muito pesado, que não era legal, né? Então ele vai lá e ressuscita, fala, pô, as pessoas estão tendo a barriga aberta, a víscera colocada para fora, e sexo para de repente isso não é legal, né?
de repente, não sei se está ficando legal, né? E aí, essa palavra arsenokoitai, né, de deitar-se com o homem, é atribuição aos prostitutos cultuais, que eram assassinados, por vezes, nos cultos, ou tinham as suas vísceras puxadas pelo ânus, o que era uma outra coisa muito pesada. Então, o conselho de Paulo em relação a eles é, gente, esses caras não estão bem. Não dá para andar com eles, não, porque é uns caras pesados, que gostam de um bagulho pesado pra caramba, né? Não tem nada a ver com um homem que ama um outro homem, uma mulher que ama uma outra mulher. E tem a porneia, né? Que é uma outra palavra grega também, que tem a ver com imoralidade sexual. E o que, que era isso para o judeu? Era você fazer sexo com a sua mãe, com a sua irmã, com a sua madrasta. Não tem necessariamente a ver com o sexo com o mesmo, com o homo, né? Não há essa questão para os gregos, porque eles tinham um costume muito mais apurado em transar com homens de forma recreativa do que com mulheres. Mulheres eram reprodutivas, né? E com os homens eram recreativos. E tem o famoso texto que Jesus encontra com um homem gay, que ninguém fala também sobre isso. O texto está em Lucas 7, o texto também está em Marcos e Mateus, em que ele encontra com um centurião romano. E o centurião fala para Jesus, cara, o meu servo, a palavra grega doulos, o meu doulos, e aí ele usa um outro complemento, doulos íntimos, o meu servo íntimo. O doulos íntimos, David, era o cara que dormia com ele. Num outro texto ele usa a palavra doulos e país, que também gera a palavra pederastia, então é o meu namoradinho. Alguns textos traduzem como meu moço, o meu menino, né? Então ele tinha amor por esse cara, o cara tinha ficado doente, ele vai correr atrás de Jesus para curar o namorado dele. E o que, que Jesus faz? Dá um sermão? O que, que Jesus faz? Fala, não posso curar, querido, porque vocês estão em pecado. Então, vou fazer o seguinte, vocês param de pecado, parem de fazer amor com bumbum e com piu-piu, não pode, tá? E vocês andam direito no caminho do Senhor, que aí eu curo vocês. Agora, se continuar o namoro, não dá para curar, porque imagina só fazer isso. Jesus faz isso? Não, Jesus diz assim, olha, eu vou lá na sua casa. Ele, não, eu não sou digno que você entre na minha casa. Ele fala, mande só uma palavra que o meu servo será curado, meu pai será curado, meu rapaz sexual será curado. Aí Jesus falou, tá bom, seja feito segundo a sua fé. E diz que não viu fé em Jerusalém, na capital religiosa, do tamanho da fé desse centurião romano, centurião da corte italiana. Então Jesus diz que a maior fé que ele viu foi de um homem gay, de um homem homossexual, de alguém que tinha o seu servo sexual, o seu doulos íntimos, ou o seu doulos país. É o que o texto está nos originais. Só que quando traduzem, eles não estão nem aí para incluir, eles não estão nem aí em fazer o serviço de que Jesus encontrou com esse cara. E que Jesus amou esse cara. E que Jesus disse que nunca viu uma fé daquele tamanho em lugar nenhum, nem na capital religiosa. Mas ninguém tem a preocupação de fazer isso. Ninguém tem a preocupação de disputar essa narrativa. E aí, quando a gente não disputa a narrativa, a gente cria a hegemonia. A gente cria uma normatividade. E essa normatividade é o que mata. A alienação, assim, ela tem um poder de cegueira, né? Essa alienação, a normatividade mesmo, né? A gente trabalha no conceito, a gente vê no conceito de um binarismo, né? Uhum. Existe o certo e o errado. Sim. Isso é muito cruel, porque eles relegam seres É. humanos a uma categoria de segunda colocação humana. E assim, Eles... não pensando nessa pluralidade de seres, nessa criatividade de Deus de criar, sabe assim, tudo, todos, todas e todes, sabe assim, Sim. e muito mais além disso. É algo que é muito cruel. Gente, ó, vou deixar essa live salva assim, viu? Vai ficar salva, com certeza. E viu que o pessoal mandou solicitação para participar aí. Ó, eu fui convidado pelo pastor para conversar hoje. Aí acabou o pastor não podendo vir e mandou um representante aqui a aula, altura demais, 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 dando uma super aula.
Mas só que mandem coraçãozinho aqui, porque o Instagram, quando vocês mandam coraçãozinho aqui, ó, o Instagram, ele reconhece a importância que essa live tem e vai trazendo ela pra frente, tá? E aí, Façam isso. Aí a gente vai bater Marília Mendonça hoje. Eu sinto, assim, eu falo aqui, ó. Mas uma Vamos outra lá. coisa que me preocupa muito, David, Hum, é a igreja querer fazer gestão de como que as pessoas manifestam a sua sexualidade ou fazem e mantêm a sua sexualidade com saúde. A igreja quer fazer gestão do homem, isso é dominação. Isso dentro da ideia de Foucault é a biopolítica Foucault. exercendo o biopoder. Ela É, quer, de é alguma total. forma, não quer mais, de forma alguma, conquistar território, como era antigamente a dominação, né? No período dos grandes dominadores. Né? É impor. Agora eles querem dominar corpos e mentes. Eles querem É impor. possuir pessoas. Né? O que eles O que querem é te encher de. acontece na prática, né? Perdão interromper, te cortar, é o que acho que a Isa, I From Isa, coisa assim, ela comentou aqui, para falar um pouquinho sobre a culpa, né? Vou São falar coisas que disso elas vêm agora. interligadas e acho que a Sim, culpa ela é o que mais pega, porque eu vejo sim, pessoas que têm 20 anos de diagnóstico, 20 anos de vivência positiva, e essas pessoas elas não saem de um limbo de culpa. Elas até sim. hoje se culpam e culpam os parceiros, ou parceiro, ou parceira, enfim, culpam o outro e às vezes culpam até Deus, né? Sim. O que acontece é o seguinte: a igreja faz manutenção da culpa para poder manter o domingo como um lugar onde você vai chorar para resolver o teu problema. Então você nunca vai estar livre de fato, porque sempre você precisa voltar lá. Lá é o lugar onde eles têm o remédio. Então, se eles te entregarem a culpa, a cura, você não volta mais lá. Se eles te entregarem o seu coquetel, para que você possa se resolver, para que esse Deus que habita dentro, a palavra grega é oikos, é casa, Deus habita em nós como habita numa casa. Então ele não vai embora, Deus não tem lixeira, né? Quem tem é a gente. Deus não tem lixeira, de maneira alguma. Então, esse Deus que habita, ele nos resolve, ele nos perdoa, né? O que disse na cruz, o tetelestai, o está consumado, ele vale para toda a eternidade, né? Então, a igreja ela te introjeta a culpa para fazer manutenção do culto, porque o culto acaba. Porque quando eles entendem que as pessoas são livres sexualmente, primeiro eles tentam te podar sexualmente. Então você nunca pode transar. Quando você nunca pode transar, você vai mentir, porque você vai transar de qualquer maneira. E aí você vai lá fazendo manutenção da culpa, pedindo perdão, e chorando e batendo com a cabeça no chão. Bom, quando é inevitável que vocês transem, né? Porque você casou, porque você tem alguma relação estável com alguém, eles querem dizer como que você pode transar. Então vai dizer, ó, sexo anal não pode, sexo oral não pode, sexo assim não pode, porque eles já não podem te controlar. E toda vez que eles falam que vocês não podem, é aí que vocês querem, né? É aí que se geram as compulsões. Porque se ela diz está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo lindo. Mas o problema é quando eles Tem falam, não, graça. não pode. E aí você já começa a ficar com aquilo dentro de você. Eu tenho que fazer, porque a igreja disse que não pode, né? É a manutenção do que o filósofo francês René Girard fala do bode expiatório. É o bode que tem que morrer. Alguém tem que ser sacrificado, né? E aí E aquela coisa, né, de jogar no débito do diabo, né? Ah, não, é o o mundo tá diabo, furioso. sim, são as entidades, são o que for. O problema é que a responsabilidade nunca é sua, né? Então ela nunca leva a igreja com um pensamento de forma a construir uma ideia de uma sexualidade saudável, sadia. Eles sempre querem ou podar a sexualidade, criminalizando, transformando em pecado, para que você faça a É. manutenção do culto no domingo, chorando, batendo com a cabeça no chão, pedindo desculpa para Deus, por fazer aquilo que Deus, construtor dessa máquina chamada corpo, fez o piu-piu, fez a pepeca, inclusive na pepeca ele fez uma partezinha ali que é só para sexo, não tem outra finalidade, que é o clitóris. Só serve para isso. Não tem outra finalidade, é Mas, para gozar. Não tem como resolver. O clitóris é só para isso, é só para gozar. Não tem outra função. Então, e se eu assim, te falar, se eu te falar que eu tenho
mulheres que eu acolho, né? Casadas há 50, 40 anos com o mesmo homem. Aí o homem foi lá, traiu porque o homem tem a carne fraca, né? É, Que o homem é homem, homem tem o instinto, é o né? instinto. E caiu em pecado e levou HIV e morreu. E a mulher, ela fica, mesmo depois do luto, depois, né, de ficar viúva, ela não tem mais vida sexual. Era aquilo. E foi bizarro o que aconteceu comigo numa palestra que eu dei no Vão no MASP, onde uma senhora, ela falou que era casada há 40 anos com o mesmo homem Uhum. e que ela nunca tinha tido um orgasmo. É, e isso é mais comum do que a gente imagina. Sim, sim, sim. E essa mulher testou positivo para HIV. Olha, No auge do seu coque, no auge da sua saia do joelho para baixo, positivo para HIV. E hoje ela defende a causa, enfim. Mas até então ela era essa figura, né? Onde ela ficava totalmente vulnerável aos desejos prazeres do esposo, né? sim. E aí o que é um E é outro problema, bizarro porque isso. a igreja não conversa sobre isso. O Não. sexo é um tabu. E quando fala, fala daquela forma nojenta, absurda. O sexo é para você fazer para alegrar o seu marido. E vem com esse papo furado, horrível, em que, de alguma forma, as pessoas saem muito piores dessas conversas do que as dúvidas que tinham antes. Porque, para além das dúvidas que tinham antes que não são resolvidas, elas carregam os sofismas das novas idiotices adquiridas. E Então, a culpa. e vem com a culpa, né? Porque tudo que você deseja, tudo que tem a ver com o corpo, inclusive a gente tem um curso que a gente lançou na Adequado, chama O Corpo que Sofre e Goza. Porque a gente só tem essa ideia do corpo que sofre, do corpo que é o corpo para conter, né? Para reter, para deter, né? Mas também esse Sim. corpo que Deus nos deu é o corpo que goza, é o corpo que tem os seus espaços de prazer. Então, a gente só acaba valorizando esse espaço do corpo que sofre, vive em objeto de sofrimento o tempo todo, vive em constante pulsão de dor e sofrimento, e esquecemos que esse corpo também goza e é para sentir prazer. Mas é porque a limitação que nós fazemos de Deus é enorme, David. É o Olha só, espetáculo do sofrimento, né? O sim, a espetáculo do gente acha que sofrimento. Deus é um homem novo, um homem velho e um passarinho. Essa é a concepção que a igreja construiu de Deus. É o homem velho, né, que é o pai, é o homem novo, que é Jesus, é o jovem, e o passarinho, a pomba, que é o Espírito Santo. É assim que a gente encontra com É. Deus. Ó, tem um comentário aqui que acho que é muito importante. Meu pai contraiu HIV e a igreja praticamente o expulsou. Além de ser além de ser comentário em todas as células da igreja. Foi muito triste ver isso. A religião também mata. Mata. Mata pela desinformação e mata por crueldade, às vezes com requinte de crueldade. Lua Divino mandou. Lua, primeiro, sinto muito mesmo por você ter vivenciado isso. Eu imagino e posso falar que eu sei a dor que é. Você, né, se sentir acusado o tempo todo, se sentir perseguido o tempo todo e apontado, né? Quando você está num culto, a pregação, se é aquela pregação que vai, vai tomando um rumo que você fala assim, pô, tá bom até aqui. É isso. Tem uma frase, John, que tem ecoado muito na minha mente ultimamente. É bizarro, porque. Bizarro assim, é divino. A bizarrice divina. Semelhantes curam semelhantes. É isso. Eu tenho visto quanto mais essas redes de apoio, essa esfera da internet, né, dessas redes sociais, elas têm fortificado a gente e têm colocado a gente também frente a frente com nossa vulnerabilidade, frente a frente com nossa
com aquilo que machuca a gente, né? Mas, ó, vou te falar pra você, o que machuca vocês não é o HIV, não é essas três letrinhas, não. Não é esse vírus que é um vírus controlável. O que machuca a gente é uma doença que é uma doença social, que é uma doença que vem regada de muita hipocrisia, de muita negligência e uma invisibilidade assim que ela é violenta, e ela é criminosa. Reitero a frase que eu já disse. O papel criminoso que nós estamos fazendo. É isso. É um papel criminoso. Nós que eu falo assim, nós como igreja, né, de não acolher, de não informar. O primeiro lugar, John, que eu fui procurar acolhimento depois da minha casa foi a igreja. Uma ideia de cura, porque eu queria ser curado. Era a minha meta, meu objetivo. O ápice da minha vida agora seria ser curado. E, John, você não tem ideia quanto que eu negociei com Deus. Fez uma barganhazinha. Meu filho, barganhazinha subir desse monte, rapaz. Era isso, é isso. E eu falo assim, há 4 anos atrás, hoje, eu vejo pessoas fazendo isso. Eu vejo pessoas que falaram na internet que estavam curadas do HIV, aí depois caiu em tona, sabe? Falou assim, tipo assim, não estou curado não, e é isso mesmo, e se mataram. Meu Deus do céu. É bizarro isso. É bizarro, a palavra bizarro me vem muito, porque é a única palavra que tá me vindo na cabeça, sabe? Tipo assim, essa bizarrice, esse show dos horrores. E até o momento que eu cheguei pra Deus, falei assim, todo culto, John, era uma profecia falando que ia ser curado, que ia ser curado, e isso ninguém sabia, né? Isso minha família e 3 amigos meus. Uma missionária, o meu líder, o evangelista da época. Só. Que estavam comigo nessa campanha de oração para que eu fosse curado. E eu amo essas pessoas demais, assim, são pessoas que significam muito para mim, independente, né, da opção deles. E eu nunca. E a frustração, fala assim, meu, o que que falta eu fazer para conseguir essa cura? Como se fosse algo que dependesse de mim. E olha só o egoísmo que isso construiu na minha cabeça, assim, nossa, quando eu for curado, eu vou subir nos púlpitos e vou pregar para todo mundo e falar assim, eu fui curado do HIV, se arrependam porque eu fui curado, e isso, aquilo outro. E, meu, tipo, eu vi que minha pregação era uma pregação, é a outra pregação. Eu fui apresentado como missionário e apresentado assim, tipo, o pastor falou assim, meu, você é missionário, pronto. É isso. É, no dia 1º de dezembro, falando no púlpito da minha igreja sobre HIV, sobre a conscientização, tipo, arrependam-se e façam testes para a raça de víbora, sabe? Tipo, parem de ser hipócritas, vocês transam e façam teste, sabe? Tipo, vocês estão no aplicativo, façam teste, sabe? Parem de ser hipócritas com vocês mesmos, sabe? Se cuidem, se amem, é isso. E todos os dias eu tomo minha santa ceia, né? Eu faço minha partilha, eu comungo com os meus irmãos, irmãs, né? Eu tomo meu antirretroviral, minha dose de vida. É meu antirretroviral, é minha ceia. Todo dia eu participo do corpo de Cristo tomando e publico no meu Instagram. E ali eu dou um novo significado e tudo mais. E eu vejo ali uma obra missionária. Não é uma missionária que eu vou colonizar ninguém, nem manipular alguém para que participe de uma entidade evangélica, de uma entidade religiosa. Não. Eu vou comunicar a informação, a vida, o acolhimento e a naturalização desse tabu, né? Não é romantizar o HIV, porque não é fácil ver com HIV, gente, tá? Não é fácil ter que tomar remédio todo dia. Esses dias eu peguei meus potinhos aqui que tava juntando para fazer os vasinhos,
Falei assim, meu, tem tipo, mais de 1.000 comprimidos dentro de mim aqui, só aqui comigo que eu guardei. Sabe? Tipo, é muita droga dentro do meu corpo. Sabe? Tipo, nem deu barato, nada, não. É só remédio mesmo. É muita coisa. São 4 anos ingerindo todo santo dia remédio forte. Que é um saco. Não é gostoso, não tem gosto de doce, não tem gosto de LSD, nem de MD, não. É remédio. E eu vejo assim, o quanto que esse movimento da aceitação, né? Aceitação, assim, homeopática, dessa nova vivência, dessa nova experiência de vida, desse diagnóstico, ela me fortificou, assim, de um jeito, tipo, que é minha causa. É quando a pessoa realmente fala assim, sabe aquele rolê que a gente, quando a gente é adolescente, fala assim, procurar o meu chamado, Jesus, qual é o meu chamado, Senhor? Eu serei pastor, eu serei isso, eu serei missionário. Cara, meu chamado é ser positivo. É isso. É experimentar essa vivência, porque você, como pastor, você pode falar para mim assim, David, ovelha, vem aqui, vamos conversar, eu te acolho, estarei orando contigo. Ou se não, fulano, ó, eu te acolho, vem cá, vamos orar junto. Mas como uma pessoa vivendo com HIV, eu posso falar assim, cara, eu te entendo. Tem um amigo meu, Ricardo Mendes, deve ter ouvido falar dele. Eu Ele já é tive pastor. com ele algumas vezes, eu tive com ele Teve? lá na ordenação da pastora Alexia, eu fui um dos pastores que estava lá. É ele mesmo. É meu irmão, assim, tipo, É um queridíssimo, querido. assim, demais, demais. Ele deve estar até vendo essa live se a gente estiver trabalhando, que ele está trabalhando até tarde. E ele foi essa semana passada lá no trabalho e ele falou uma coisa pra mim que realmente meu, sendo positivo, eu carrego flagelos que Cristo não carregou, sabe? Como você disse, há 2.000 anos atrás não existiam termos, não existiam certas doenças, não existiam certas enfermidades, não existiam certos estigmas. Olha só que louco é a gente carregar essa marca. É uma marca que vem regada de morte. E quando eu tive o diagnóstico, o primeiro sentimento que veio foi morte. É a experiência de morrer e ressuscitar assim muito rápido. Mas é uma experiência que se você estiver assistindo, assistir depois essa live e for positivo, você sabe qual a experiência que é, qual a sensação que é. É como se abrisse um abismo em volta. Sabe aquela coisa, tipo, o véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está? É isso ao som de Cazuza, sabe? Nossos heróis morreram de overdose, os meus inimigos estão no poder. E. Ou se não, histórias de liquidificador, que eu amo. Ou se não, um texto até de Caio Fernando de Abreu, que ele fala sobre as cartas para além dos muros, que era onde os doentes de AIDS na década de 80 eram levados. Tem isso na série Pose, gente. Procura lá na Netflix. É esse sentimento. E imaginar, fazendo uma analogia louca, até meu herege, que eu amo, sobre a ressurreição de Cristo, é essa fênix que renasce. É uma. Não é um coach positivo que eu tô fazendo aqui, não, gente.
É a realidade do sentimento que ele não é explicável. Que, meu, se Cazuza, Fernando Abreu, Fred Mercury, esses caras todos que foram sinistros da sua época e outros que vivem até hoje, não conseguiram explicar de forma assim, lúcida, para quem não passou por isso, eu tomando minha aguinha aqui também não vou conseguir, não. Mas eu sei que você sabe o que eu tô falando. E tem uma Torá aqui, que é do Católicas pelo Direito de Decidir, Teologias Fora do Armário, que é a profeta cristiana de Assis Terra, ela escreve que é aquilo que eu sempre posto, sempre que, né, que eu faço algo mais sacro nas minhas doses do dia, eu posto, que fala assim: seguimos, porque bem-aventurados são aqueles e aquelas perseguidos por serem quem são, por serem fiéis à verdade para a qual foram criados, porque o nosso lugar na mesa não nos será tirado. Glória a Deus, usando as alturas, solta o rajadão. É isso. Com essas falhas todas que a gente tem, porque a gente tem e tem que ter, porque senão a vida seria muito chata, seria um porre viver sem as merdas que a gente faz. Tentar ser fiel a essa verdade que a gente foi chamado. A verdade que a gente foi chamado é ser a gente, é existir, é resistir. A gente vive um momento que a gente está sendo assassinado. A cada 19 horas, um LGBT é assassinado no Brasil. Isso são dados registrados. E a cada 26 minutos, uma pessoa preta, ela é assassinada. E não é assassinada assim, tipo, ai, levou um sustinho, morreu. Não. São 38 tiros. São 20 tiros, como foi ontem, dentro do carro. E também assassinado, como nossa amiga disse, pelo preconceito, pela depressão. Ana Paula Valadão, que falou que o homossexualismo leva a uma enfermidade que é o HIV, a AIDS e leva à morte. Minha amiga que escreveu aqui o relato do pai dela, o preconceito, a ignorância, leva à exclusão, que leva à depressão, que leva à morte. Mas o amor, o afeto, o acolhimento, a verdade a qual a gente foi chamado, a gente foi criado, nos leva à vida. É isso. Agora desceu o Ruá aqui. João, fala. A Bíblia ela tinha alguns ambientes também, se a gente pudesse contextualizar com até o contexto que você levantou daquela série Pose, existiam as colônias dos leprosos, que era a doença social que havia ali, que era o lugar mais absurdo que se tinha, né? Onde se separavam as pessoas para que elas não fossem vetor de transmissão daquela doença. Geralmente quem decidia de quem estava doente ou não era com o amparo da lei, né? Lá em Levítico você tem os termos de verificação para saber se a pessoa estava com lepra ou não estava com lepra. E por mais que a pessoa estivesse curada da lepra, quem autenticava aquela cura era o religioso. Então, quando Jesus cura 10 leprosos, por exemplo, e ele diz assim, se apresentem ao sacerdote, porque quem dava validação daquela cura era o sacerdote. É ele que dizia, olha, você está curado. Eu estou vendo aqui. E era um constrangimento enorme, porque aquela pessoa que viveu doente durante muito tempo, ela tinha que tirar a roupa, ficar nua na frente do sacerdote, e o sacerdote verificaria, né? E a partir dessa verificação diria se eles estavam ou não curados.
a religião ela continua fazendo manutenção dessa estrutura, sabe, David? A religião continua sendo aquela que baliza o milagre ou não. Ela continua detendo esse poder. A religião também é aquela que separa, que constrói os muros, né? Mas Jesus é aquele que encontra com um leproso e o toca. É aquele que não enxerga essa barreira, é aquele que não enxerga a doença, é aquele que enxerga um outro ser humano diante dele. Uma humanidade frágil, que somos como folhinhas de outono, e quando estamos verdinhas, né, todo mundo gosta, mas quando está seco e cai no chão, a gente varre da porta de casa. Essa é a brevidade que a gente tem como vida, né, como ente existente nesse mundo. Então, Jesus, quando se encontrava com essas pessoas, Jesus as tocava. Fazia aquilo que mais ninguém fazia. É como se Jesus hoje nos beijasse. É como se ele nos apertasse forte contra o corpo dele, dizendo que, de fato, a gente tem amparo, a gente tem segurança. Que bom que ele é assim, né? Agora, a gente precisa se rever como religião, porque o preconceito não é direito de ninguém. Ninguém tem o direito de ter preconceito. Ninguém tem o direito de excluir. Ninguém tem o direito de colocar fora da comunhão. Ninguém tem direito de colocar num ambiente de não pertença. Ninguém tem esse direito. Então, quando eu falo, por exemplo, de roubar o seu lugar à mesa. Sim. Quando eu falo que é redundante falar igreja inclusiva, é porque toda igreja, a premissa dela deveria ser essa. Porque se ela não é inclusiva, ela é excludente. E aí, se você exclui alguém da comunhão, se você coloca alguém à parte da comunhão, isso não é igreja. Pode ser um ambiente de celebração social, pode ser um ambiente de amizade, mas a igreja de Jesus é aquela que, ao Jesus usar essa palavra eclesia, né, ele diz uma palavra que já existia. Essa palavra já existia entre os atenienses, era utilizada na Ágora. Era um ambiente de pensamento social, em que você pensava socialmente, em que você pensava nas dores das humanidades. E ele diz que as portas do inferno, ele usa a palavra Hades, do grego Aides, que significa lugar dos invisíveis. Ele diz que a igreja é aquela que chuta o ambiente do lugar dos invisíveis, que puxa para a visibilidade aqueles que estão em invisibilidade. A igreja deveria ser essa que traz para a visibilidade esses irmãos que estão, de alguma forma, apagados da história, né? E, por exemplo, nos Estados Unidos, eles serviam muito bem para cantar nos grandes coros, nos corais, os irmãos homoafetivos, os irmãos com HIV, mas eles não serviam para ser ministros da palavra, por exemplo. E até mesmo as igrejas que se dizem inclusiva, por exemplo, não tem pessoas trans falando, não abre esse espaço para as pessoas trans falarem, né? Então, a gente abre um espaço enorme de preconceito quando essa palavra inclusiva, que não se entende na sua totalidade, né, que é a premissa para que seja igreja. Para ser igreja, precisa ser inclusiva, porque se não for inclusiva, é excludente, né? Então, deixando um recado para o irmão que está dizendo que Deus criou Adão e Eva, a palavra Adam é humanidade, tá? Ele não criou Adão e Eva, ele criou a humanidade. Capítulo 1 de Gênesis, a sua leitura não deve estar atualizada. A Bíblia diz que Deus cria no capítulo 1 a humanidade, né? E diz para eles, cresçam e se multipliquem, né? E para se multiplicar, obviamente, precisa do sexo entre o gameta masculino e feminino. Mas isso não é parâmetro de amor. Ele não disse, se amem assim. Ele disse, se reproduzam assim. Isso tem a ver com reprodução. Então, falta um pouco de inteligência, até nesses que, de alguma forma, vêm aqui como um hater, com o coração cheio de ódio, e esse ódio não pertence àquele que invoca o nome do Senhor Jesus, porque aquele que invoca o nome do Senhor Jesus, a premissa é que esteja habitando dentro dele o amor. E o amor é aquele que acolhe, é aquele que ama até o fim, é o que ama profundamente. O amor não tem lixeira, o amor não joga fora. Então, a gente precisa cada vez mais de conhecimento e sabedoria, não para refutar esse tipo de sujeito, que é, desde o início, algo muito perverso e cruel, porque quer impor os limites dele
a vontade dele aos outros. Mas a gente precisa dessa sabedoria e desse conhecimento para que ninguém nos coloque num ambiente de não pertença, para que ninguém nos coloque para fora da mesa, para que ninguém diga que você não pode. Porque se Jesus partiu o pão e entregou aquele que trairia ele, Jesus entrega o pão para cada pecador, para cada homem e mulher, para todos e todas, com todo o poder que essa comunhão produz. Então, Jesus é aquele que está de braços abertos, tanto para aqueles que estão nos ouvindo agora, como aqueles que vamos ouvir depois, como para aqueles que fecharam o coração e que vivem pelo preconceito e pelo ódio, né? Mas esses não experimentarão a comunhão, que é, de alguma forma, participar daquilo que não é igual a mim, é ter em comum com alguém que eu nem conheço. Então, a gente precisa refletir profundamente se a gente, de fato, está carregando apenas a bandeira da ideia de Jesus Cristo ou se a gente está seguindo a Jesus como deveríamos fazer. Porque tem gente que tem a informação de Jesus, mas não tem a habitação de Cristo em si. Porque faz manutenção do ódio, faz manutenção do preconceito, é desagradável e terrível com aqueles que só querem ser amados. E aí eu posso dizer que o Espírito de Deus não está no meio desses. Johnny Walker, ele tem uma música chamada Flutua. E não sei se você já ouviu, John. Nunca ouvi. Fala assim: o que vão dizer de nós, seus pais, Deus e coisas tais, quando ouvir rumores do nosso amor. Baby, eu já cansei de me esconder entre olhares e sussurros com você. Somos dois homens e nada mais. Essa música, ela reflete muito o quanto a gente ainda tem que se policiar, né? No termo mais bélico possível, policiar, para continuar resistindo, para continuar amando, para continuar existindo. Oxalá que um dia seja muito breve, porque tá difícil esperançar nos dias de hoje. Paulo Freire, que me perdoe, mas tá difícil esperançar nos dias de hoje. Tá muito difícil esperançar. Mais fácil é ficar em posição fetal do que esperançar. Mas eu acho que essa live está sendo um manifesto de esperança coletiva aqui, né? Para que a gente possa, como diria Urias na sua música também, na sua canção, no seu louvor, andar em paz. É isso. Eu acho que o reino de Deus, ele é composto de paz, amor e justiça. E que esse reino de paz, amor e justiça, ele chegue para os LGBTs, para os pretos, pretas, pretes e para as pessoas vivendo com HIV. Que a gente alcance finalmente essa cura desse preconceito social, dessa doença social que é o estigma. O estigma, ele exclui, e um dos momentos mais difíceis depois do meu diagnóstico, o maior acolhimento, ele veio de Deus. E se Deus fosse esse Deus que foi construído nessa ótica de pessoas que não acreditam no amor, cara, não estaria aqui falando com vocês, não estaria acolhendo. E cada momento que eu penso em desistir, porque a gente pensa em desistir sim, porque a gente cansa, porque a gente tem limite, eu ressignifico uma mensagem de súplica, de desespero em um amor de Deus. Né? Deus falando assim, tipo, ó, isso é necessário, viu, seu doido?
Você é necessário. O mundo precisa de você. Precisa de você aí para fazer esse caminhozinho aí do HIV, porque senão ninguém vai fazer, não. Se não correr aí, não vai ter mais gente para correr atrás dessa galera, não. Para poder acolher essa galera, poder dar pelo menos uns 5 minutinhos de socorro e uma palavra tipo assim, ó, tô aqui contigo, tô, tô vivendo, sobrevivendo e resistindo. É isso. Somos cartas vivas, né? Aquela mensagem polêmica do Ed René. Somos cartas vivas. É uma nova mensagem, né? De vida e de esperança. João, a gente já está já há 1 hora e 15 minutos falando. Daria para falar mais 200 horas contigo. Mas se quer falar mais uma coisa, Mano, eu quero falar que, em primeiro lugar, assim, abrir muito. A calma, gente calma que abre espaço. tem gente chegando agora. Então, arrasa. Não, eu quero dizer que a nossa igreja, a Igreja da Garagem, ela é esse ambiente de acolhimento, e não só de acolhimento, mas também de visibilidade, né? Eu não sou um pastor gay, não sou homossexual, sou heterossexual, né? E isso não é o meu espaço de militância, eu abro esse espaço para todas essas pessoas que assim chegam no ambiente da igreja. Meu ambiente é um ambiente acadêmico, teológico, e eu faço questão de que a teologia e criar uma segunda via para que vocês sejam amados profundamente, assim como eu me sinto amado por Deus, e não permito que os senhores da religião digam o contrário disso. Eu quero gerar exatamente esse outro ambiente. Eu quero gerar a possibilidade de que dentro do campo teológico a gente tenha uma outra via de regra, né? Por isso que eu pesquiso, é por isso que eu estudo, para que esse ambiente, que é um ambiente da igreja, do amor, do acolhimento, seja um ambiente para todos e todas, de forma completa e integral. A gente lançou um curso que fala sobre homossexualidade à luz da palavra. A gente usou esses termos bem crentes mesmo, a palavra, porque é um tanto de gente que vive esmagada pela religião e com desculpa e pretexto de que isso é bíblico. Mas se a gente for levar em consideração isso, é bíblico também pegar a própria irmã, é bíblico pegar o pai, é bíblico matar quando você quer o seu pedaço de terra, você pode ir lá e matar o sujeito, tomar a terra dele. Escravizar, né? Então a gente quer trazer uma possibilidade, uma nova hermenêutica, já contrariando a hermenêutica vigente, essa heteronormatividade que machuca tanto as pessoas e que não possibilita que corpos que sejam ditos desviantes, ou ditos homo, ou pan, ou bi, ou trans, sejam habitação, ou todas as siglas que a gente tem no LGBTQIA+. Tudo que vier a surgir após disso também. A gente diz que eles são habitação do Espírito Santo, todos eles. Cada sigla dessa possui o Espírito de Deus, porque a promessa é que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Estaria sobre toda a carne. Então a gente tem que dizer que vocês são filhos, vocês são pertencentes a esse reino, e eu uso o viés teológico, não da militância, porque não participo do ambiente da militância, mas abro a igreja para que essa militância ocorra. Abro a igreja para que corpos LGBTQIA+, estejam manifestando seus dons. Eu pastoreio, então vem pastorear junto comigo. Eu canto, então canta no domingo comigo. Eu danço, então faz uma dança bem bonita e vamos estar juntos. Porque eu acho que esse deve ser o espaço da igreja. Então eu criei um curso, mano, junto com o João, que vai ser agora no final de junho, que é Homossexualidade à Luz da Palavra, em que eu vou pegar todos esses versículos que usaram para maltratar, para esmagar, para fazer sofrer, e a gente vai trazer todos eles, vai trazer nos originais, e a gente vai explicar direitinho, que não tem nada a ver com isso tudo que a igreja falou até hoje. E é para isso que a gente está empenhando força, para que dentro daquilo que é o nosso ambiente, no caso o meu ambiente, um ambiente teológico, a gente tenha cada vez menos preconceito, a gente abre espaço para comunhão e para partilha, e ser a igreja que de fato a gente deveria ser. Então, quem quiser, é só nos procurar por esse perfil mesmo do João, pode ser que eu mesmo te responda, a gente acessa o perfil do outro e está tudo certo, para que a gente possa trocar essa ideia nesse mês ainda. Então, quem tiver interessado, nos procure, porque vai ser interessante que vocês aprendam junto conosco, mas tragam também esse ambiente da militância para essa discussão, porque nós falamos a partir da perspectiva teológica.
mas a gente precisa também que as pessoas que militam nessas áreas, assim como você, David, estejam junto conosco, para que a gente possa construir junto, para além de um ambiente teológico, um ambiente que seja possível disputando essa narrativa. A gente vai disputar essa narrativa até o fim, mas para disputar essa narrativa, a gente precisa que vocês estejam conosco. O que a gente vai entregar é o ambiente teológico, é o ambiente dos saberes, são os originais, a gente entrega o material inteiro, mas a gente precisa que essas pessoas que militam nessa área estejam junto conosco, para que a gente possa construir junto, exatamente. Ó, a Cida perguntou onde encontra os originais. Cida, faça o curso, né? Manda mensagem depois, perfil aqui do pastor. Tenho certeza que ele vai responder com todo carinho, amor e acolhimento. Sempre. John, obrigado. Obrigado, meu irmão. Que maravilha. Estou muito feliz. Calma que tem uma mensagem aqui. Eu acho que é a última mensagem. Acho que essa é para finalizar. Ó. Boa noite. Eu era titulada como missionária de igrejas pentecostais. Quando resolvi fazer faculdade de educação física e estudar sobre o Evangelho da Graça com meu marido, ele me excluiu entre meus irmãos. Misericórdia, irmã. Deus tenha piedade, misericórdia desses megeros e monstros. Pastor, desses povos de banco. Sim. Coisa muito ruim, né? Gente, crente é ruim demais, meu amigo. Gente, excluir, ai, misericórdia. Bom, essa live vai ficar salva com certeza, tá? Acabei fazendo meu perfil aqui, esse é o perfil do pastor. Depois eu vou tentar salvar, fazer alguns recortes, postar no IGTV, postar nos Reels. E, gente, o HIV, ele ainda não tem cura. Ele tem a cura funcional, mas ele também não é uma doença, é um bicho de 7 cabeças. O que é tudo isso é o preconceito. E contra o preconceito, a cura é o amor. A cura é a informação. Então, se o preconceito é doença, a informação é o que, pastor? É a cura. Ô, glória. A gente nem combinou, tá vendo? É verdade. Gente, obrigado. Beijo, David. Prazer, meu irmão. Alguém tira um print aí. Pastor, faz tira um print. Alguém tira o print, pelo amor de Deus. Alguém comenta aí, tirei o print pra gente poder encerrar a live. Isso. Em nome de Jesus. A gente tá congelado aqui já. Tem 21 pessoas. Assim, olha, cadê o bom samaritano, gente? Bom, eu vou pela fé. Tchau, um beijo, meu irmão. Obrigado. Tamo junto. Olha,